Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje pela manhã eu estava escutando uma música de um compositor que eu gosto muito, chamado Nelson Cavaquinho, e ele tem uma composição junto com Ari e Augusto Garcês, chamada Rugas, que se inicia assim: se eu for pensar muito na vida, amor, eu morro cedo, amor. E ao final da música, o último verso dessa música diz assim: feliz aquele que sabe sofrer. E eu fiquei meditando sobre esse verso dessa música. Feliz é aquele que sabe sofrer. Eu trazendo para o meu universo psiquiátrico, em duas situações curiosamente diferentes e muito próximas na maneira de vivenciar. Ontem, atendendo um rapaz que tem o diagnóstico de TDAH, e hoje atendendo uma pessoa que tem um diagnóstico de um processo cognitivo demencial. São dois quadros diferentes. E por que me lembrou a música que eu havia escutado pela manhã? Porque nos dois aspectos, por exemplo, no caso desse rapaz, um adulto jovem, a percepção que ele tem ao longo da vida, das dificuldades que ele encontrou, pela deficiência, pela dificuldade que ele teve grande de estabelecer uma disciplina de estudo, de estabelecer um ritmo de estudo, de cumprir horários, de seguir programações. Isso tinha interferido tanto na vida dele, mas o que mais incomodava ele era o olhar do outro sobre ele, que era sempre um olhar com algo assim como pena, tipo, tem todas as qualidades, mas coitado, não dá certo. Estuda, mas não dá certo. Esse olhar penalizado sobre a pessoa doía mais dele do que a própria dificuldade que ele sentia. Hoje, atendendo essa pessoa com um processo demencial em início, ele volta a se queixar de algo similar que esse paciente de ontem havia se queixado. Eu cheguei a fazer um jogo de palavra para ele, dizendo que o sofrimento que ele estava me relatando era, num jogo de palavras, ele ainda estava bem o suficiente para perceber quão mal ele estava. Claro que é um jogo de palavras, mas em que sentido? No processo demencial, que é a tendência evolutiva, vai chegar um momento em que ele não perceberá as dificuldades dele. Portanto, o grau de angústia e de sofrimento desaparece, porque ele não percebe isso. Mas nesse momento ele percebe a falta. Nesse momento ele sente o cuidado do outro, mas para ele soa como uma ajuda a mais que estimula a rebeldia dele. Ele compreende as dificuldades dele, mas ao mesmo tempo ele sente que quando a pessoa diz, deixe que eu faça por você, é como se dissesse para ele que ele não pode. Num outro jogo de palavras, conversando com ele, eu disse a ele, ele percebe a limitação, mas não quer se sentir limitado pelos outros. Ao fazer isso, ele termina reagindo aos outros, embora ele saiba que as pessoas têm razão. Mas a forma com que as pessoas se oferecem para ajudar, a maneira de abordá-lo, ressalta nele a sensação de incapacidade. E como ele está bem o suficiente ainda do ponto de vista cognitivo para perceber essas nuances, e ao mesmo tempo ele sabe que as pessoas têm razão disso, porque ele percebe as dificuldades, ele é uma pessoa que, como ele tem uma vida interior muito rica, ele percebe as coisas com mais facilidade. Nesse aspecto, fazendo um parênteses, é uma coisa muito rica para quem está na área psi, quando nós encontramos pessoas que conseguem traduzir em palavras todas as nuances do que passa na sua paisagem interna. Esses dois pacientes, o de ontem, um adulto jovem com TDAH, e o de hoje com um processo demencial em seus inícios,
todos dois, independente do quadro psiquiátrico em si, independente daquilo que eles traziam como sintomatologia de natureza psiquiátrica, no caso desse paciente neuropsiquiátrico, havia sobre eles um peso maior, que é o olhar penalizado sobre eles, a sensação de estar sendo limitado pela própria limitação. Isso é uma dificuldade, porque concretamente as pessoas têm razão. No caso desse paciente de hoje pela manhã com processo cognitivo demencial, as pessoas têm razão de zelar por ele não poder dirigir, ele ter cuidado, de não algumas tarefas que eram de casa, ele deixa de fazê-las. Mas embora ele reconheça essa necessidade, ao mesmo tempo ele sente que está se esvaindo, está saindo pelos dedos dele toda a capacidade dele que o distinguia. Como ele está numa sociedade, ele está vendo agora que o que ele vai receber da sociedade não é fruto do trabalho dele, mas é uma consideração pelo que ele já fez, embora a sociedade haja sido criada por ele. Repare como eu brinquei com ele. Se o ser humano fosse um bicho racional, coerente, eu não teria emprego. Mas, felizmente, o ser humano não é um bicho racional e coerente. É um bicho que é paradoxal, é ambivalente. E ao fazer isso, permite e é por isso que dá origem à minha profissão e à profissão dos psicólogos, dos psiquiatras e psicólogos. Mas o que eu quero novamente ressaltar aqui, em duas patologias de ordem distintas, um TDAH e um quadro demencial, como é difícil para o paciente ele ter consciência da limitação, ao mesmo tempo que ele tem consciência da limitação, ele não quer que essa limitação advenha de fora, venha pelo olhar do outro, principalmente com o olhar de pena. Mesmo porque esse olhar de pena é um olhar de descrédito, é tipo, quem foi fulano, né? No caso do paciente de hoje, pela idade dele. É assim que ele interpreta o olhar das pessoas. E no caso do rapaz de ontem, tadinho, se esforça tanto, é algo como, é muito esforçado, mas não tem capacidade. E tudo isso medido pelo resultado. No caso do rapaz, nada tem a ver com inteligência. O TDAH não tem a ver com inteligência. Mas o desempenho pode ser tão prejudicado que soa como sendo que a pessoa não é capaz de produzir aquilo. Então eu queria ressaltar hoje o cuidado que nós devemos ter, que mesmo para oferecer ajuda, a gente precisa ver como a gente está sendo recebido. Eu tenho uma amiga, paciente também, amiga e paciente, que é deficiente visual. E a coisa que mais irritava ela, continuava irritando, era o fato de, ao ela ir em algum lugar e as pessoas forem ajudá-la, as pessoas pegarem pelo braço dela. Como ela é uma pessoa muito atrevida, teve que ser para poder vencer na vida, né? Ela sempre retruca as pessoas. Afinal de contas, quem é cego? Sou eu ou você? Você que tem que me guiar, não sou eu que tenho que guiar você. Ou seja, o que todo deficiente visual quer é que a pessoa deixe que ele segure. Ou seja, e esse é o ponto que eu quero refletir com vocês, sobre autonomia e sobre independência. O que eu vou dizer é uma visão pessoal dessas palavras. Dependência ou independência, para mim, tem a ver com meios que a pessoa tem em torno de si. Autonomia é capacidade de escolha. Se vocês, os mais antigos, lembrarão, mas as pessoas que gostam de filmes também lembram, houve um filme há algum tempo, já deve ter uns bons 15 anos, de Denzel Washington e Angelina Jolie,
chamado Colecionador de Ossos, um filme policial, em que Denzel faz o papel de um policial que tomou um tiro na coluna cervical, então ele é tetraplégico. Então, ele está numa cama, completamente imobilizado, mas com toda uma estrutura high-tech em torno dele que permite que ele seja inteira, embora dependente dos aparelhos, ele é capaz de tomar conta da vida e continuar sendo detetive. Angelina Jolie faz o papel aquele dos olhos e os braços e pernas dele fora dele, aquilo que ele não pode ter. Mas fora disso, esse é o aspecto principal. Seja em relação a equipamentos, como no caso do filme Colecionador de Ossos, com Denzel, seja no caso de pacientes deficientes visuais, no caso da ajuda que nós formos dar a eles, seja no caso de medicação, uma coisa é a pessoa precisar do remédio, uma coisa é a pessoa precisar da bengala, uma coisa é a pessoa precisar de um equipamento. Isso tem a ver, ele se torna dependente dessas ajudas nesse sentido, ele precisa deles. Meu paciente de TDAH, a medicação é necessária para ele. Outros pacientes psiquiátricos, transtorno afetivo bipolar, a medicação é necessária para eles. Portanto, sobre esse aspecto, ele depende delas para estar bem. Mas o que é a nossa função sempre, é mesmo a pessoa, como no caso de Denzel Washington, que havia uma limitação por ser tetraplégico, e tinha uma limitação física total. Então, do ponto de vista físico, totalmente dependente. Mas do ponto de vista psíquico, inteiramente autônomo, ou seja, capaz de fazer escolhas, isso pode se aplicar a todos os pacientes, que é exatamente esse o problema desse paciente meu. Por ele estar se tornando, esse no caso de hoje, por ele estar se tornando dependente da intervenção dos outros sobre si, mas a forma com que as pessoas dão esse auxílio soa para ele como roubando a autonomia dele. A mesma coisa do paciente TDAH. A sensação de ajuda vem como uma limitação da sua autonomia. Ele não tem capacidade de decidir. E como um todo, a psiquiatria sempre está dentro desse dilema. O remédio é uma necessidade. Mas como usar um remédio sem que, ao mesmo tempo, esse remédio soe como uma retirada de autonomia do paciente? Como as pessoas entenderem que uma pessoa que seja paciente psiquiátrica, ela necessita usar remédio, mas continua sendo um ser humano que tem direito à escolha? Há muito tempo eu questiono essa questão, eu trago essa questão em mim, de que a nossa função como profissional é sempre, em todas as questões, em todos os diagnósticos psiquiátricos, aumentar sempre que possível, o máximo que se possa, a autonomia do paciente. Ainda que ele necessite da medicação, obviamente, ainda que ele se torne, tecnicamente falando, uma pessoa que necessita do remédio para sobreviver, portanto, dependente do remédio para funcionar, mas isso não significa que ele não tenha direito à escolha das coisas da vida dele. Gostaria de novamente deixar como o final de reflexão. Independência e autonomia. A independência tem a ver com as coisas materiais, vamos dizer assim. Eu posso ser, como adolescente, dependente financeiramente dos meus pais, mas eu tenho direito à minha autonomia de escolha, por exemplo. Espero que haja sido útil.